Com a live, né, que a gente vai estar fazendo essa noite, com um convidado especial, que é o André, psicólogo ele. Eu estudei junto com ele, trabalhamos, né, e trabalhamos algumas vezes em os projetos, e para mim vai ser uma honra ter a presença dele e de vocês para mais um momento de aprendizado, que a gente possa realmente pegar todo esse conhecimento e que aplicar na nossa vida. E eu costumo dizer sempre que conhecimento sem prática realmente vira teia de aranha, porque não serve, né? Não tem utilidade se eu não usar esse conhecimento. Então, nessa noite, a gente vai trazer o tema sentido de vida, felicidade e também o sucesso. Então, o que essas três instâncias talvez tenham em comum, o que tem de diferente, o que de fato isso pode, né, nos agregar, como pode a gente pegar esse conhecimento. Na verdade, o que a gente vai fazer realmente são momentos de reflexões, talvez seja uma oportunidade para a gente refletir alguns pontos, como a gente está conduzindo a nossa vida, e com a presença de André, ele trazendo uma parte, né, da logoterapia. Acho que ele já chegou aqui, eu vou chamá-lo. Trazendo essa experiência, tanto de atendimento, experiência profissional, que ele vai estar agregando nessa noite. Olá, André. Oi, Win. Boa noite. Muito obrigado. Eu estava assim, né, introduzindo, no caso, em relação a você, né, formado em logoterapia, trazendo essa visão, né, essa visão bem existencialista, e humanista. Essa visão humanista também, e trazendo reflexões, né? Eu gosto muito da sua forma de trabalhar, que você traz muitos pontos para que a gente se questione, né, pela conduta do que a gente está realmente vivendo, né? Se a forma que a gente está vivendo é a melhor forma possível, enfim. Então, são alguns pontos que a gente vai discorrer em relação a isso. Mas antes de passar a palavra para você, eu vou me apresentar para aquelas pessoas que não me conhecem, né? Eu sou Whindersson Moraes, eu sou psicólogo, né? Da parte clínica e também a parte de treinamento de empresas também. A questão de coaching integral sistêmico, né? Trazendo essa coisa da razão e emoção para que a gente possa focar em um objetivo, metas, e possa realizar de forma realmente com mais resultados, com mais produtividade. E também analista de perfil comportamental. Então, que essa noite seja uma noite de aprendizado para todos nós, quem estiver na live, né, se dá tempo ainda, manda um aviãozinho para as pessoas que estão aí, né, sei lá, para 5 pessoas mais aí, que vai ser muito interessante essa noite. O André, realmente, ele tem uma satisfação de passar a experiência dele. Realmente, vocês vão ver, né, a forma dele particular, como profissional, como pessoa. Como eu falei, estudou comigo e também fizemos projetos. E tem mais projetos aí, com certeza, no futuro, para a gente estar realizando juntos. Então, eu vou passar a palavra para você, André, para você se apresentar do jeito que você achar melhor. E desde já agradecer, gratidão por você aceitar o convite. E se sinta à vontade, que o povo realmente é bem receptivo aqui. Então, se sinta à vontade, né? Seja bem-vindo, viu, André?
Você sabe que é muito difícil para mim negar um convite seu, porque além de colegas desde 2006, nós somos amigos também, não é? Uhum. E nós também já trabalhamos juntos em locais semelhantes, em clínicas, nas clínicas, não é isso? Eu posso passar a informação necessária, se as pessoas quiserem me perguntar alguma coisa, pode se sentir à vontade de perguntar. Eu não sou um professor, então provavelmente eu não tenho habilidade de estar ensinando as pessoas, mas eu sou um psicólogo clínico, eu sou pós-graduado na logoterapia, nessa vertente, mas eu também tenho especializações em outras vertentes em psicologia, e eu sou especialista em estar lidando com pessoas, inclusive, muitas vezes, com depressão, mas a gente vai falar um pouquinho o que é depressão, e depois falar sobre o vazio existencial. A gente pode falar um pouco sobre logoterapia. Eu acredito que você consegue mediar direito isso daí, porque você sabe que eu falo demais, né? Mas nós somos psicólogos, nós viemos da filosofia, então provavelmente as pessoas vão começar a pensar muito a respeito de tudo aquilo que a gente também fala. Uhum, sim. Né? Assim, acho que o objetivo maior, né, a questão que você falou, né, a gente talvez não seja professor, né, enfim, mas eu acredito que a experiência que a gente já tem, né, teve, e compartilhar para as pessoas que estão assistindo, eu acho que é muito interessante, seja alguns pontos até da clínica mesmo, e seja da questão da parte teórica, para poder ter um olhar, uma lente, para a gente enxergar a realidade que a gente está vivendo. Porque, então, na verdade, para mim, eu também tenho como sentido de vida trazer o conforto psíquico para as pessoas. Então, eu preciso fazer esses enfrentamentos. Não sou muito acostumado a estar falando assim, mas para mim é importante. E se for benéfico de alguma maneira, então, tranquilamente, a gente pode fazer isso, enfrentando, sem problema nenhum. Então, esse é um dos pontos que a gente pode, né, trazer essa questão, às vezes, do enfrentamento, que é preciso fazer enfrentamento e escolhas, né? Que a gente vai discorrer em relação a isso e se sentir responsável, autorresponsável por poder, de fato, encarar a vida e, através dessas escolhas, né, quanto mais a gente se colocar nessa posição de escolher, né, uma escolha consciente, a gente pode realmente mais e mais dar sentido a essa vida que a gente está levando. Então, como você falou, a questão da logoterapia, a gente vai dar uma atenção um pouco mais especial a essa abordagem hoje. Sem problema nenhum. Pode perguntar. Então, em relação à questão do quem fundou, né, a logoterapia, a questão até rapidamente, a questão do suicídio, só rapidamente para vocês. Sem problema, inclusive, eu posso trazer experiências próprias do meu trabalho, inclusive como logoterapeuta, e também com relação ao suicídio. Se alguém quiser também fazer alguma pergunta, sem problema nenhum. A gente pode esclarecer, sem problema. Então, assim, o que seria interessante para a gente hoje trazer? Pô, se eu tenho sentido de vida, a questão da felicidade, né? Eu vejo que talvez todo mundo busca a felicidade, né? Que felicidade é algo palpável? Como é essa felicidade que a gente tanto busca, né? E a questão de sucesso, né? O que talvez a mídia, talvez a sociedade impõe hoje como sucesso, né? Então, sucesso, felicidade e sentido de vida. Então, esse transitar nessas três instâncias e distinguir, né? Vamos dizer assim, que diferenciar talvez uma coisa da outra. O que tem em cada elemento desse, o que de fato quer dizer? Certo. Né? Em termos práticos, talvez, em termos práticos, então, a gente pode pensar, por exemplo, na contemporaneidade, num contexto atual, e a gente pode até linkar também com relação à logoterapia e sentido de vida. Você pode perceber que
nunca as pessoas estiveram tão adoecidas psiquicamente. E nunca elas tiveram tanto acesso à informação e às coisas que são palpáveis. Hoje você tem condição muito fácil de ter um carro, de ter uma casa, e de ter tudo aquilo ali que você acredita que vai te levar à felicidade. E você pode observar e andar nas ruas e perceber, sem um auto-julgamento, mas você sendo generalista, e você vai observar, será que todas essas pessoas que têm acesso a isso tudo, elas são felizes? Você pode andar na praia e observar que muitas pessoas bebem, e muitas pessoas, não nada contra a bebida, mas eu só estou tentando generalizar. Muitas pessoas, elas usam entorpecentes em diversos contextos, e a gente está acostumado a trabalhar com isso. Isso é muito liberado, pode fazer isso. E se você quiser, você pode trabalhar e simplesmente comprar um carro, e depois no ano seguinte você pode comprar um outro carro. Será que você é mais feliz por causa disso? Porque hoje você vive em uma sociedade que você pode fazer muita coisa, e você pode consumir muito. Você vive em uma sociedade capitalista, e não tenho nada contra o capitalismo, mas um capitalismo selvagem que você pode consumir muito realmente. Então, se eu for observar como o meu avô ele viveu, ou como o meu bisavô viveu, realmente ele veio de um outro estado ainda, em um cavalo, e passando de um estado para o outro, e tinha aquela metodologia, aquele tipo de trabalho, era somente isso. Agora, será que com tudo isso, com o celular, nós somos mais felizes? Porque eu acredito que certamente nós sempre buscamos encontrar essa tal felicidade, não é? E aí, as pessoas estão conseguindo encontrar a felicidade? Agora a gente tem que pensar primeiro o que é depressão, o que é o vazio existencial, o que são as neuroses neogênicas. Essas neuroses neogênicas, em psicologia nós trabalhamos muito com isso, e a gente observa realmente que as nossas clínicas estão cada vez mais cheias por causa disso. Entendeu? É uma reflexão. Então, todos vocês aqui, ou você necessariamente se sente mais feliz, porque você tem mais acesso a tudo isso, ou você é um agente de um contexto capitalista, o que acontece? É interessante esse ponto que você traz, viu, André? Em relação a gente nunca teve tanto acesso à informação e também a mais opções, mas também existe uma armadilha onde a gente tem mais opções, mas também a gente vê mais gente com mais incerteza do que vai fazer ou o sentido desse futuro. Então é importante a gente ter muitas opções, só que por ter muitas opções, o que acontece? Existe uma paralisia, né? A gente tem tantas opções que a gente não sabe até por onde começar. Para começar, eu posso te falar que existe o homem ser alguma coisa e ter alguma coisa, e muitas vezes, nesse contexto em que nós estamos vivenciando, as pessoas estão muito voltadas a ter. E por estarem sempre voltadas a ter, as pessoas estão se condicionando a estarem fazendo as coisas e simplesmente para ter, mas nem sequer sabem exatamente o que elas são e o que elas precisam e o que elas querem na verdade. Existem também os condicionamentos em psicologia, uma psicologia mais existencialista, e nós, como logoterapeutas, não deixamos de trabalhar com essa psicologia existencialista também. Nós temos toda a liberdade de também utilizar em outros campos, outras ferramentas de outros campos da psicologia. Mas eu procuro aqui não estar embaralhando a cabeça de ninguém, eu só estou falando na questão da contemporaneidade e nos condicionamentos. Então, será que nós estamos sendo condicionados a acreditar que a felicidade está nessas coisas que são palpáveis? Então é interessante a gente trazer, né, já que eu falei da questão da logoterapia, então é interessante trazer o que é logoterapia, né? O que de fato, talvez a logoterapia dá atenção, enfim, né? Logoterapia, eu posso falar, a logoterapia é um tratamento psicológico, como muitos outros, mas no caso desse, consiste na busca pelo sentido.
especialmente pelo sentido da vida. O sentido que é uma motivação mais importante nessa corrente da psicologia. É o que permeia a existência de uma pessoa. Então agora, a gente acabou de falar sobre felicidade, a gente acabou de falar sobre a contemporaneidade, e eu estou começando a falar sobre o que é a logoterapia. É uma psicologia focada na busca de sentido. Então agora as pessoas começam, aos poucos, ainda que com pouco conhecimento, mas como leigos, mas com muita capacidade, começam a entender um pouco o que é logoterapia. Não como uma coisa decorada. Sim. Em relação para a gente trazer mais, porque se a gente começa a ver, né, a questão, né, o contexto da logoterapia, uma nova visão, uma nova abordagem, e aí entender, por exemplo, quem foi o criador da logoterapia, né? Como foi essa questão de chegar nesse sentido de vida, né? Existem 3 correntes de psicologia em uma mesma região, em Viena, na mesma região. Existe a psicologia que se observa que o homem vive em busca do poder. Existe uma psicologia que é muito importante, e que nós estudamos muito, e você estudou muito também. O homem vivia em busca do prazer, mas eu estou falando isso, eu estou sendo muito simples com relação a isso, porque o estudo é muito prolongado. E existe essa terceira corrente de psicologia na mesma região, em que o homem vive em busca do sentido. O homem, eu sei que vive em busca do sentido. Foi fundada, na verdade, por Viktor Emil Frankl, que era um judeu, e que ele ficou preso nos campos de concentração por 3 a 4 anos, ficou em vários campos de concentração, mas antes disso, ele já era um médico, e ele se especializou nessa questão do sentido. Desde os 16 anos, a partir dos 16 anos de idade, ele já fazia palestras com relação à questão do sentido. A psicologia, a logoterapia, ela surge no início do século XX, mas em 1938, Frank foi pego pelos nazistas e teve toda essa experiência e conseguiu colocar em prática essa questão muito ligada à questão do suicídio, porque antes ele já trabalhava exatamente com a questão do suicídio. Ele já ficava à frente dessas questões e trabalhava com pessoas que estavam sempre suscetíveis ao suicídio. Nos campos de concentração, inclusive, ele conseguiu salvar a vida de muitas pessoas que estavam suscetíveis ao suicídio. E a partir disso, ele vai fundamentando essa logoterapia ao mundo inteiro. Ele foi um escritor, escreveu em diversos idiomas, inclusive, até para que eu possa explicar para vocês, eu li alguns livros em inglês e alguns livros também até em francês. E é conhecido no mundo inteiro, e é muito pouco conhecido aqui no Brasil. Ele é mais conhecido na região daqui do Nordeste, na região da Paraíba. Entendeu? E o que você quiser que eu explique mais, eu explico, mas eu acho que eu falo demais. Assim, é interessante a gente trazer a questão, né? Como você falou, ele passou pelo campo de concentração. Então, ali seria o quê? As pessoas morriam, né? Tinha gente que perdeu família, perdeu filhos, perdeu vida, né? Perdeu aparentemente, todo o sentido de vida ali, porque quando olhava para o futuro, não existia, não via o futuro. Porque necessariamente uma pessoa vivencia um problema, ela perdeu todo o sentido de vida. Porque quando você tem um sentido, você enfrenta qualquer coisa. O próprio Viktor Frankl, ele perdeu a esposa, jovem esposa, ele perdeu os pais em campo de concentração, ele perdeu os irmãos e foi exilado. Pessoas que estavam, ainda que doentes fisicamente, mas com o psicológico ainda menos abalado, conseguiu sobreviver e não entendiam como conseguiu sobreviver. O Viktor Frankl estava em uma situação extremamente de decadência física
mas conseguia salvar a vida das pessoas, porque ele acreditava que, como o sentido de vida dele, era salvar a vida de outras pessoas. Assim como a gente faz aqui agora, assim como eu estou aqui com você, num ambiente um pouco diferente, sem saber com quem está sendo observado isso daqui, mas como ele tem o sentido de trazer o conforto psíquico para a vida das pessoas, eu enfrento um monte de coisa, e eu faço isso. Não é questão do tamanho do problema. E na psicologia de Viktor Frankl, não é simplesmente você tirar um problema, mas você vai entender como é que você vai suportar o problema e como é que você vai enfrentar e como é que você não vai ter o que a gente pode chamar, só para simplificar, de uma depressão. Porque uma depressão, eu posso falar um pouco sobre a depressão também, é um pouco mais complexo, entendeu? Sim, assim... O que seria a depressão? A gente vai chegar na depressão. Assim, eu não quero chegar, só vou explicar a depressão. Deus me livre. Então, assim, é importante que a gente veja esse contexto, que um olhar de fora, nesse contexto de campo de concentração, as pessoas, teoricamente, olhando para a situação, já entregaria a vida, né? Sim, pode dizer, André. É porque, na verdade, para que você possa estar trabalhando muito bem essa questão da logoterapia em você, você tem que ter justamente esse olhar de fora, o que você falou sem querer, porque você precisa, para sair do seu egocentrismo, é o principal e o primeiro caminho para que você possa encontrar um sentido de vida. É sair do seu egocentrismo, é você estar direcionado a fazer coisas a outras pessoas, e você não tem que estar direcionado a encontrar uma felicidade pela felicidade, como as pessoas fazem, como eu acabei de falar, simplesmente no sexo, ou usando droga, ou bebendo. Eu não tenho nada contra sexo, eu não tenho nada contra as bebidas também, mas eu estou falando que a felicidade real, ela se dá quando você tem uma vida com sentido, e com um efeito colateral de uma vida com sentido. E o sentido está aí. Todos nós temos um sentido. Então é interessante porque o que me chamou a atenção dessa situação, tanto com o Viktor Frankl e também com a questão de outras pessoas, né? Vamos dizer assim, o que deu sentido em relação a eles, às pessoas que estão vivendo ali. O que eles iam fazer quando aquilo passasse, o além daquela situação. Quando você trabalha com a questão do sentido, eu tenho uma amiga médica que é apaixonada por psicologia, e eu falei, eu quero ir para Brasília, porque eu tenho esse sentido de estar trabalhando ali e tudo isso. E ela falou, você vai trabalhar em grupo? Eu até poderia trabalhar em grupo, mas quando a gente trabalha com sentido, a gente trabalha de forma individual. O que faz sentido para uma pessoa é completamente diferente do que pode fazer sentido para uma outra pessoa também. Então, a primeira pergunta que ele pode fazer no campo de concentração é: por que você não se matou? Fale para mim por que você não se matou aí, cara. Você não queria se matar? Me diga aí por que você não se matou. De uma forma ou de outra, dependendo com quem você está falando. Sem querer, ele pode falar: eu não matei porque, você sabe, eu tenho aquela esposa, que eu amo aquela esposa. Então, rapidinho você percebe. O sentido da vida desse cara pode estar na questão conjugal, então. Então, a gente pode, inicialmente, já estar buscando entender qual é a questão do sentido. Muitas vezes, pessoas se matam porque tem sentido. Um kamikaze no Japão, e ele pegava, e entrava no avião, subia e sabia exatamente o que devia fazer. Naquelas torres gêmeas nos Estados Unidos também. O cara a gente pode chamar de maluco. Tudo bem. Até eu também sou chamado de maluco muitas vezes. Não tem problema, não. Pessoas diferentes podem nos chamar de malucos. Cada um tem uma visão. Mas ele tinha sentido quando ele fez aquilo também. É por isso que é muito importante a gente estar discutindo com relação à depressão, explicando o que é a logoterapia, o que é a neurose neurogênica, e estar se situando, inclusive nessa questão do sentido. É uma questão em âmbito individual. Então, claro, eu posso narrar algumas situações nos campos de concentração, onde ele conseguiu fazer com que as pessoas percebessem, na verdade, naquela situação, o sentido. Mas eu posso garantir para você que não se repete. A nossa abordagem, existe muita espontaneidade também,
nós temos ferramentas, eu estudei 2 anos só na pós-graduação, talvez aprendendo um pouco a lidar com as pessoas e achando cada vez mais que não sabia muito menos. Eu sempre aprendi muito com as pessoas também. Mas a gente está sempre pronto a aprender cada vez mais. No entanto, com certeza absoluta, que o logoterapeuta repete 2 vezes a mesma abordagem em uma clínica, ainda que saiba mais ou menos a abordagem que deve fazer, ele deve estar fazendo alguma coisa errada. Porque cada pessoa é única, é individual, isso é muito respeitado. Nós não somos psicólogos reducionistas. Nós não acreditamos apenas na questão do estímulo e tampouco só na resposta, porque entre uma coisa e outra existe a escolha. Nós somos responsáveis por escolher, entendeu? E nós podemos realmente escolher. Assim, só para enfatizar e ainda deixar mais claro ainda para quem está assistindo. Então, quando você tira o foco do problema, você tira o foco, você olha talvez para um futuro, né? Você falou da esposa, né? O exemplo que você deu, a esposa, minha esposa é maravilhosa, então eu vou encontrar essa esposa maravilhosa. Então, nesse sentido, ele tira o foco da dor, da situação, foca nesse futuro e ele sai também do passado. E vivencia o aqui e agora. Nós vamos estar sempre vivenciando e buscando trabalhar a questão do presente. É muito importante que se tenham metas e que se tenha uma visão otimista do futuro. Embora nem todos os existencialistas são otimistas, mas nós que seguimos Freud, ou o Frank, porque agora foi um ato falho da psicanálise, mas nós que estamos acompanhando o Frank, nós naturalmente somos também pessoas mais otimistas, então a gente tem alguma coisa assim. Então a gente busca ter uma visão otimista do futuro, que a gente não consegue modificar as coisas, a gente busca modificar a nós mesmos, o que talvez não seja uma coisa muito fácil. Entendeu? Uhum. Mas é basicamente isso. Mas a gente está sempre trabalhando e se centrando no presente. Assim, é importante a gente pegar 2 pontos que você trouxe em relação a questão talvez da busca, talvez do prazer imediato, né? Que seria momentos. O que se vê muito, o que seria isso? Seria talvez o sexo desenfreado, a bebida, drogas, questões, baladas, vamos dizer assim, né? Festas, a pessoa sempre em festa, ela tem ela desenvolve, ela vê isso como é um pouco perigoso, talvez, a gente, até eu também, generalizar e até falar sobre uma questão. Mas eu trabalhei em um momento com 35 a 40 pessoas, todos eram antes usuários de entorpecentes. Cada um tem uma história diferente, um sentido diferente, e a gente precisava buscar também em cada um qual é o sentido de cada um. Mas eu posso te dizer com certeza absoluta, 95% das pessoas tinham uma família desestruturada de uma forma ou de outra. Então, existem aí os condicionamentos. Você tem que entender qual é o contexto real, geral e histórico daquela pessoa. E muitas vezes a pessoa ia e utilizava o entorpecente exatamente porque não tinha encontrado essa real felicidade, que é momentânea. Então, assim, é importante a gente distinguir duas situações. Essa questão do momento, que é o prazer imediato, que a gente pode cair, né, nessa coisa porque esse prazer imediato, ele tem uma alegria imediata, só que depois pode vir um vazio existencial. E tem a outra parte, que é a questão da existência. Que situação é essa de existência? A existência seria o quê? Aquilo que o dinheiro não paga. É aquela situação vamos dizer assim, um abraço de um filho, um olho no olho, os momentos com a família, com pessoas que você ama, com pessoas queridas. Então, isso dinheiro não paga. E é uma coisa que é duradouro, por muito mais tempo. Nós, psicólogos,
com muita observação e com muito estudo, muitas vezes conseguimos entender algumas coisas porque a gente está muito próximo ao campo da filosofia. A psicologia é uma ciência muito nova. A filosofia não. Mas o pessoal de marketing e da mídia também tem um conhecimento muito grande, inclusive da própria psicologia. E quando você compra um carro, muitas vezes, ou quando você tem muitas casas, não tem nada contra quem tem muitas casas. Porque às vezes você pode ter e também não tem problema nenhum. Eu também gosto de carro, eu também gosto de viajar, você sabe como é meu carro, não é? Mas eu com certeza tenho um sentido geral para ter um carro como aquele ali. Quando você observa uma propaganda e você acredita que tem que comprar aquele carro e no ano seguinte você precisa trocar, muitas vezes você está trocando o que é tangível que você pode comprar por algo que você não consegue e não é tangível. E existe aí uma faceta de um contexto capitalista que é interessado na questão do consumo, do consumismo desenfreado, e as pessoas, não estou falando de todas as pessoas, eu não estou falando de ninguém que está aqui, mas muitas vezes você observa que existem carros, e 3, e 4, e 5 carros, mas não porque você tem 5 ou 6 carros, você é mais feliz por causa disso. Porque muitas vezes você precisa estar com um tangível, que pelo menos você vai conseguir aparentar que você tem aquilo, que na verdade você não tem. Você precisa buscar. Com autoconhecimento, certamente você vai entender o porquê disso. Então, o sucesso ele pode ser confundido com a questão da felicidade, né? Você vê talvez pessoas Você acabou de dizer que é sucesso. Eu nem sei se é sucesso. O que é sucesso? Não, é isso. Né? Isso eu estou dizendo na linguagem, né, para que as pessoas entendam. Então, nesse sentido, a pessoa pode ter toda a questão de carro, estrutura, uma vida profissional bem sucedida, e a família está toda desestruturada, ele não tem tempo para eu trabalhei na rua, eu aprendi muito na rua. Existem pessoas na rua por problemas diversos, muitas vezes ligados ao uso de droga também, pessoas que foram expulsas de casa. Mas eu conheci pessoas na rua extremamente bem realizadas naquilo que eles faziam durante o dia. Às vezes comia uma vez por dia, mas na rua não falta muita comida. Normalmente não falta não. Mas a gente ia com comida para poder conversar com eles e para poder aprender com eles. Maravilhosa experiência. Muitas vezes eu via pessoas com sentido na rua. No entanto, eu não preciso citar nome de artistas famosos que todos aqui podem conhecer. Eles são ricos, pegam a mulher que eles querem, têm a casa que eles querem, a profissão que eles escolheram, e, no entanto, muitos não têm sentido de vida, ou não encontraram sentido de vida, porque todo mundo tem, e eles entram no vazio existencial, a ponto de, literalmente, se matarem, e realmente vocês vão observar que isso existe, ou então, de uma forma mais velada, mas tomando medicamento demais, tomando droga demais, também acabam se matando. Então, só por isso a gente pode justificar que o dinheiro pode ser interessante e importante, mas não está alinhado a sucesso, tampouco a felicidade. Porque a felicidade vem como efeito colateral de uma vida que tem sentido. Se você tem sentido diário naquilo que você escolhe fazer, e você só pode escolher fazer, psicólogo não consegue saber exatamente qual é o sentido de ninguém, mas a gente consegue trabalhar essas questões e as pessoas vão nos mostrar o sentido que elas sabem que tem, mas não sabem qual é. Cada um tem um sentido. Então, assim, só para ilustrar ainda mais, existe um circuito de filmes que a gente faz, que eu estou fazendo no Instagram, toda quarta, onde um dos filmes foi O Vendedor de Sonhos, né, de Augusto Cury, né, vem do livro, então do livro se transformou em filme. Então ele traz muito essa coisa que a gente está falando aqui, o sentido de vida, felicidade, sucesso. Então, um dos personagens, em algum certo momento ali, ele perde a esposa e os filhos, e a filha. E ali ele começa a repensar o que de fato é importante. Então, um dos pontos para a gente começar a ter esse sentido de vida, vamos dizer assim, é questionar o que talvez seja importante para você, talvez hoje, nesse momento, né, como a gente está falando, no aqui e agora, nesse momento.
Possa ser que tenha situações e coisas que no passado era importante, hoje já não é, e hoje também tem coisas que são importantes e vai ter um momento lá na frente que vai deixar de ser importante. Então, a gente começar a questionar o que de fato é importante, e aí ver qual o foco que a gente está dando, a atenção, se é a questão desses momentos, né, desses prazeres imediatos, ou essas situações que seriam em relação à existência, que são essas coisas duradouras, como eu falei, a questão de estar com a família, estar com os filhos, com pessoas que você gosta, fazendo coisas que de fato você gosta, tem prazer no sentido de satisfação em relação a talvez a sua identidade, o que você realmente gosta de fazer. Não porque a mídia está falando para você fazer, enfim, mas que você realmente se conecte com a sua, com você, né, com o que você acha que é importante. Então é importante a gente direcionar isso. Então é importante a gente frisar essa parte também. É importante frisar que a autorrealização ela vai chegar. E com a autorrealização você encontra também essa felicidade. Mas ela vem a partir da consequência de uma autotranscendência. Entendeu? É importante a gente frisar que a felicidade existe. Ela está no mundo. Mas você não necessariamente encontra a felicidade se você vai em busca dela. E eu citei alguns exemplos e eu acredito que eu acho que foram bem pertinentes. Eu acho que agora, né, a gente trazendo esse ponto, né, do que talvez é mais importante e tal, a gente pode trazer o contraponto, que seria a questão o que seria a depressão, né? Já que a questão da felicidade, a gente pode trazer esse ponto da depressão agora para o que seria talvez essa ausência de sentido, ou talvez não. Não, é uma consequência de falhas no funcionamento da serotonina, da noradrenalina e da dopamina, que são os hormônios que são responsáveis pelo funcionamento emocional do cérebro da pessoa. Mas eu falando assim, até parece que eu sou um psiquiatra. Eu acredito que o psiquiatra ele pode ter uma visão assim, global, um trabalho muito importante de trabalhar com a medicação aqueles pacientes que nós, muitas vezes, não conseguimos acessar, simplesmente sem um medicamento. Muitas vezes é necessário. Nós também atuamos com pacientes, às vezes, com descontrole grande, emocional, muitas vezes quase cometeram suicídio, porque existe também questões que são biológicas e fisiológicas. Você pode conversar com o paciente e, às vezes, você vê que existe uma raiz familiar. Isso é muito importante ser investigado também. Nós podemos, depois de haver necessidade, por exemplo, se é algo que seja uma doença realmente orgânica, a gente pode trabalhar com medicamento, os nossos amigos psicólogos que trabalham com a gente, e posteriormente a gente pode vir com a psicologia e também com a logoterapia. Nós, logoterapeutas, não trabalhamos exclusivamente com as ferramentas da logoterapia. Nós trabalhamos, eu, por exemplo, também trabalho com teoria cognitivo-comportamental, eu trabalho com a programação neurolinguística para saber exatamente o que as pessoas estão falando comigo, não estão falando simplesmente aquilo que elas falam através das palavras, entendeu? Então, a logoterapia trabalha muito bem com essa questão da neurose nogênica, que é o problema existencial que causa essa frustração da vontade de sentido que a pessoa ainda não encontrou. E, de muitas maneiras, você pode observar que existe realmente. Eu estou gostando que as pessoas estão falando aqui. Eu posso até falar. Eu gosto disso. Porque eles têm que participar também, não é, Whindersson? Então, de muitas maneiras. Né? Assim, eu vou passar em relação à depressão. Então, essa questão de depressão pode ser uma sequência, ou uma sequência que a pessoa, uma sequência de pensamento, comunicação e sentimento constante naquilo.
Tá? Você agora está falando padrão, muito do cognitivo comportamental agora, não é? Isso, através da questão do comportamento, de postura, de tipo de pensamento que incentiva, a questão do sentimento que alimenta no dia a dia. Então, juntando tudo isso no dia a dia, o que acontece? Pode vir a influenciar, isso já é uma outra visão, tá? Assim, acrescentando o que você está dizendo. A questão de não deixar de produzir, você falou da serotonina, que seria porque uma insuficiência, a depressão seria uma insuficiência da serotonina, a produção da serotonina. Então a pessoa começa a não ter prazer nas coisas. Então, o que eu estou trazendo como um contraponto? Essa questão de você, ou eu, né, qualquer pessoa, ela tem a condição, pelo padrão de pensamento, sentimento, de comunicação que ela esteja fazendo no seu dia a dia, é capaz de diminuir essa bioquímica do próprio corpo. Da mesma forma que ela tem essa condição de diminuir, porque a gente é uma farmácia ambulante. Muitas poucas pessoas sabem disso, que a gente tem condição de produzir essa bioquímica e poder elevar alguns níveis de hormônios e a gente poder realmente recuperar de um certo nível. Alguns casos é preciso tomar o remédio, porque às vezes está muito abaixo o nível, então é preciso tomar o remédio. Mas tem outras situações, outros casos e pessoas que, produzindo de uma forma correta a questão desse hormônio, vamos dizer assim, de uma forma específica, você tem condição de produzir, você mesmo produzir esses hormônios. Olha, quando a gente falar um pouco aqui sobre a questão da depressão, eu até falei mais ou menos como psiquiatra, posso falar sobre a neurose noogênica também, como a psicologia, como a logoterapia. De qualquer maneira, é algo que a gente lê e que a gente sabe. No entanto, é necessário nós estarmos avaliando o paciente. Eu, particularmente, gosto de fazer isso presencialmente. Eu sei que hoje nós temos essas ferramentas que facilitam muito a nossa comunicação, mas é importante uma investigação concreta e real ali, certo? No entanto, nós sabemos dizer de forma genérica, de geral, e não é uma coisa geral, que, evidentemente, se você tem hábitos de vida saudável, se você ingere alguns nutrientes que são importantes para a questão da saúde psicológica e física, se você faz atividade física e se você consegue pelo menos estar em contato com a luz do sol, é mais fácil também de que você possa estar se desligando desse estado de depressão. Mas não é tão simples assim. Mas aí já numa questão cognitiva e comportamental, a gente sabe como é que a gente pode atuar. De qualquer maneira, a gente está falando aqui de logoterapia. E a gente fala no vazio existencial, o que causa também esses sintomas de tristeza. Porque assim, é bom a gente trazer esses dois pontos. Tanto a questão, né, da própria questão da insuficiência, pode ser biológica, e pode ser em outros casos, eu posso produzir isso e através, ou produzir ou deixar de produzir pelo padrão que eu tenho no meu dia a dia, de pensamento, sentimento e a comunicação. Então, tanto essa via como a outra existe. Então, dentro dessa situação, dessas categorias, eu posso o que eu estou querendo dizer é que você pode fazer alguma coisa perante isso. Não é só a questão do remédio, não é só, meu caso é grave, eu vou tomar remédio. Um hábito, né? Estabelecendo hábitos que possam, de fato, favorecer aquela produção bioquímica. Então, de cada caso é um caso, né? A questão central nem são esses projetos frustrados, que muitas vezes causam uma angústia. Porque você pode observar de uma forma muito simples, quando Frankl
que era um profissional na área de saúde, atuante, foi pego pelas forças nazistas em 1938, então tudo ficou muito difícil para ele, né? Então não é questão só nesses projetos frustrados que as pessoas acreditam realmente que podem se entristecer. O que causa realmente a infelicidade é nem buscar e nem dar conta do que a pessoa traz consigo, que é essa questão do sentido. Quando você não sabe o que você veio fazer aqui, você não sabe o que você deve fazer, você até pode ter muitas coisas que as pessoas acreditam que causam real felicidade, mas quando você nem se dá conta disso, aí sim você é levado a estar em uma frustração existencial e ser acometido de se comportar dessa forma, como eu já falei antes, com os vícios e com tudo isso, em busca de uma felicidade. Em busca de uma felicidade ninguém encontra realmente a felicidade. A inconsistência e a acomodação é um grande problema, porque nós discutimos que nós somos homens de escolha, e a cada dia nós podemos escolher, e os dias não se repetem, nem para mim, e nem para você, e nem para ninguém. Ainda e nas pequenas coisas nós podemos escolher. E é importante a questão de metas, e muitas vezes, não necessariamente para alguns, grandes metas, entendeu? Uhum. Assim, para que as pessoas tem um livro aqui, que é o do Vitor, que é Em Busca de Sentido, que o André falou, né? O Vitor, né? Nesse livro ele conta, né, um pouco da questão da experiência do campo de concentração, como foi todo o processo, né, a logoterapia um pouco. Então, é um dos livros, né, o André vai falar melhor do que eu, né, esse é um dos livros, né, para quem quiser se aprofundar mais. Você não está vendendo esse livro, você nem está vendendo esse livro, né? Assim, mas, né, que possa, enfim, se aprofundar, conhecer um pouco mais essa linha de pensamento. Então, isso pode ajudar também na parte do aprendizado. Muito interessante. Assim, é uma autobiografia dele e de acontecimentos que aconteciam com ele durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era um judeu e eles foram, como eu já falei, pego pelo regime nazista, e ele viveu, e eu acredito que foi em 4 campos de concentração diferentes, em 3 anos de trabalho forçado. Só que ele é um especialista, e ele conta tudo como aconteceu, nos mínimos detalhes, mas a partir da visão dele. A logoterapia, ela surge ele já fala em sentido divino desde os 16 anos. Ele foi discípulo, inclusive, de Freud. E Freud conhecia ele pelas cartas. Conhecia o endereço dele. Ele era muito assíduo. Então, na logoterapia também se pega algumas coisas da psicanálise, mas diz que a psicanálise é um gigante. E ele é muito pequenininho, mas ele está ainda em cima desse gigante. Então ele fica muito grandioso também. Entendeu? Uhum. Na verdade, ele vai contar todo o relato da história da guerra e também vai observando as pessoas e também de uma observação de um gênio. Ele vai expor diversas coisas e as pessoas vão refletir de uma forma muito benéfica. Eu acredito que isso aconteceu comigo. Eu já li várias vezes. Nunca é do mesmo jeito. Então, isso a logoterapia, né, traz também, né? A cada momento é o aqui e agora, né? É um sentido que você pode dar naquele momento. Assim, eu quero trazer, né, para vocês que estão assistindo, um exemplo de vamos dizer assim, uma pessoa, né, um personagem da história,
que é o Mandela, né? Nelson Mandela, que ele teve em relação a esse sentido de vida. Ele foi preso e ficou mais ou menos uns 29 anos na prisão, se eu não me engano, tá? Então, talvez outras pessoas, e até como exemplo, colegas da prisão, tinha essa concepção como se a perda de sentido. Por quê? Apesar de ele estar preso, ele começou a estudar, ele começou a se preparar para ser o presidente, se eu não me engano, da África do Sul. Então, então dentro disso, o que foi? Em outra situação, qualquer outra pessoa poderia viver por viver ali, não ter um propósito, um sentido de vida. E no caso do Nelson Mandela, ele traz essa coisa do estudar, ele estudou direito, entre outros assuntos, ali. Aí a frase marcante dele é o seguinte: vocês podem prender o meu corpo, mas a minha mente é livre. Então, nesse sentido, a mente dele de criar, de fazer planos, de dar um sentido à vida dele, ninguém podia tirar isso dele. Ninguém poderia aprender isso. Então, isso também é um exemplo, mas para quem não conhece a história de Nelson Mandela, também é interessante você ver o quanto o sentido de vida o Nelson Mandela teve, ele criou esse sentido e, de fato, foi um dos melhores presidentes da África do Sul. Então, é um exemplo, né, nesse sentido de vida, a gente pegar como exemplo. Como o Vitor também, né, da logoterapia, também foi um outro exemplo. Então, bem interessante isso. E para quem assistiu também um filme, Um Sonho de Liberdade, que é a história do banqueiro lá dentro, ele tem a mesma concepção. Não importa quanto tempo eu fique preso ali, mas os planos, mesmo fazendo a cada dia um pouco, vivenciando o presente, a cada dia, esse futuro ele se torna cada vez mais próximo, esse futuro mais otimista, mais positivo. Então, é mais que importante e mais que urgente a gente ter essa visão de futuro otimista, com sentido e com coisas realmente, como eu falei, existência, que seria o quê? Talvez família, questões que o dinheiro não pague. Eu acho que é bem interessante a gente olhar por esse ângulo também. Então, na visão da logoterapia, sentido de vida, felicidade, sucesso, tudo é muito subjetivo. Mas, na visão da logoterapia, a felicidade nada mais é do que você poder encontrar. É algo que vem como efeito colateral de uma vida que tem sentido. O sucesso é subjetivo. Até mesmo o sentido para cada um é subjetivo. O importante é que está em cada um de nós. Entendeu? Então, por isso que é importante, independente de quem seja, né, que é a questão subjetiva, a gente enfatizar o quê? As escolhas. Quanto mais exercer essa coisa da escolha, é importante para a gente dar esse sentido de vida. A questão de nos posicionar perante as situações. Com certeza. Os enfrentamentos que você falou, que é importante a gente enfrentar. Agora, tem uma coisa interessante aqui, e eu posso até colocar como uma observação para vocês, inclusive para você. E são casos práticos. Porque eu sou melhor, na verdade, nessas questões muito práticas, e você sabe disso. Eu não sou muito bom para explicar, eu nem tenho muita paciência para isso às vezes, mas é necessário, não é? O que é felicidade? Olha como é que eu olhei aqui no Google, eu vou até ler aqui, como eu olhei e como na verdade é em logoterapia, porque a gente pode fazer algumas modificações aqui
e as pessoas vão entender de uma forma muito simples o que é a logoterapia. O que é a felicidade? É um estado durável de plenitude e satisfação e equilíbrio. Ele fala que é durável, mas não sabe nem quanto tempo é. Tudo bem, a gente não sabe mesmo quanto tempo dura a felicidade. É durável. Aí é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio, físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que são desde o contentamento e alegria e ao bem-estar. Então agora, eu até falei um pouco mais, talvez como algum psicólogo, e antes eu falei da depressão um pouco como psiquiatra, não foi? Porque foi uma coisa mais técnica, né? Mas sim, eu observo aqui, que a gente pode observar, que, por exemplo, eu coloco aqui, é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico. Não necessariamente em equilíbrio físico, porque eu já trabalhei com pacientes e que estavam em estado físico perfeito, em plenitude de dinheiro e uma suposta satisfação pessoal, e que se drogava, e que era mal com os pais, e que era rebelde, e que utilizava, inclusive, o dinheiro da maneira como ele acreditava que era o certo. Um dia, ele estava a 200 km por hora num carro, muito bom, do jeito que ele queria, depois de ter deixado a namorada dele em casa, depois de ter bebido muito, usado muita cocaína. E ele fez uma curva, aqui também na cidade, e ele bateu em um poste. E graças a Deus ele não morreu, mas só que ele ficou paralisado, do pescoço até embaixo. Ele era forte, só que aos poucos ele foi definhando e ele ficou muito fraco. Ele não tinha muita coisa para fazer antes, porque nem gostava de estudar, ele gostava. No entanto, agora ele tinha que ficar fazendo fisioterapia, ele tinha que lutar pela vida dele. Ele começou a ter um novo relacionamento com os pais dele, e ele conseguiu ver como aquela irmã dele era interessante, porque ele não conseguia perceber isso. Ele conseguiu ver o quão próximo ele podia ser dos pais e da mãe dele. Ele vivia brigando em guerra com o pai, porque ele era muito rico, e ele queria estar no lugar do pai, na empresa, porque eles eram empresários também. E, no entanto, foi a única vez que aqueles pais realmente se voltaram aparentemente a estar com ele, porque estava todo mundo também muito preocupado com o seu trabalho, porque eram condicionados a isso. Na verdade, depois ele mesmo me falou que ainda que não pudesse andar, que tivesse perdido a namorada, que tivesse quebrado o carro, ele se sentia muito mais feliz. Então a gente começa a perceber que é muito interessante que as pessoas estejam bem fisicamente, que estejam equilibradas psicologicamente, mas a felicidade, às vezes, não vem só a partir de coisas assim, entendeu? Então eu acho que dá para resumir muito bem o que a logoterapia faz, porque a gente consegue trabalhar a questão do sentido de um indivíduo que muitas vezes chega ao consultório em situação, às vezes até como de luto, você sabe como é, que pode durar um mês normalmente, mas pode durar até muito mais, não sabe o que vai fazer, e consegue ressignificar muitas coisas importantes que às vezes as pessoas não conseguem ver, porque naturalmente não racionalizam muito bem. Às vezes as pessoas não param muito para pensar, entendeu? Então, basicamente isso. Eu posso falar, mas eu poderia falar de muitos pacientes, de muitas experiências práticas. Eu sou melhor para estar falando sobre experiências práticas do que estar dando aula de logoterapia. Mas é só para que você poder compreender bem. Sim, foi muito ilustrou bem a questão da logoterapia, né, nesse caso. E para a gente ir encaminhando, né, se encaminhando para o final da live, né, eu queria colocar uma frase que você me falou, eu acho que é da logoterapia ou algo pessoal. Você não é livre de, você é livre para. Então tem essa coisa do o livre para você, esse para, né, tem um pouco do futuro aí, né? Para algo. Enfim, algo, né? Então, não sei se você pode comentar um pouco
E aí você comenta um pouco sobre essa frase e faz suas considerações finais para que a gente possa estar finalizando. Eu tenho diversas. Aí é uma frase que mostra realmente que o homem ele é livre para fazer algo que ele escolhe. Ele é como nós acreditamos na liberdade do homem, não invalidamos nada em psicologia, em outras vertentes em psicologia, nós também atuamos utilizando outras vertentes, estudamos muito outras vertentes em psicologia, porque nós somos psicólogos completos. No entanto, a gente enfatiza muito a questão do aqui e agora, e de que o homem ele é livre para escolher e é sempre responsável. Tem muitas frases muito interessantes. O homem é aquele que inventou a câmara de gás em Auschwitz. Contudo, ele também é aquele que adentrou aquela situação, que não está muito bem assim a frase, mas aquela situação em câmara de gás de cabeça erguida. Então o homem tem essa diversificação incrível, muito diferente, muitas vezes, de um animalzinho de estimação, que ele é movido muito pelo instinto. Então o homem, você pode confiar, então você pode desconfiar e tudo isso. Isso é um desafio para nós. Eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Eu estou sempre disposto a estar aqui participando de alguma live com você. Eu estou muito tranquilo também. Evidentemente, todo mundo pode perceber. Mas eu mostro a logoterapia de uma forma de como eu vivencio no trabalho clínico, diariamente, e com muitos seres humanos. Nós consideramos os seres humanos como muito, muito especiais e muitas potencialidades. Entendeu? Então, basicamente é isso. É assim, para enfatizar, né, a importância de você viver o aqui e agora, a importância de você se posicionar, se colocar diante da vida, não deixar a mercê, né, a circunstância da vida, deixá-lo, né, ser conduzido, mas que você tenha essa autorresponsabilidade, que você realmente se coloque em uma posição de mudar a situação, mudar, né? Você pode até não ter controle das situações, do que o outro faz, enfim, situações, mas eu posso ter um comando, um posicionamento diferente. Eu posso falar duas frases de Frankl, que é muito interessante. Eu acho que eles estão ficando cansados também, não é? Mas assim, ó, eu vou falar duas coisas assim, só para que crise na cabeça deles um pouco essa questão de logoterapia. Mesmo um gênio não pode resistir completamente ao zeitgeist, a mentalidade de sua época. O que ele quer dizer? Existem as influências. O homem como ser biológico, social, histórico, espiritual, no sentido de poder fazer as suas escolhas. Mas o zeitgeist de uma época, o zeitgeist da Alemanha naquela época em que favoreceu a Segunda Guerra Mundial, o que está acontecendo hoje no nosso sistema político e econômico também, o que favorece muitos comportamentos. Enfim, o zeitgeist de uma época, a influência, a gente não desacredita nas influências, mas a gente acredita nas escolhas. E também tem uma outra, não provocação, mas os psicólogos reducionistas, eles sabem que não tem nada contra eles. São meus amigos também, e a gente trabalha com eles. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher. A nossa resposta, em nossa resposta vive e cresce a nossa liberdade. Existe o estímulo, existe a resposta, existe a nossa força de escolha. Os psicólogos podem estar escutando aqui, eles estão entendendo. Entendeu? Então, para mim, basicamente, isso daí, cara. Então, assim, só endossando, né, a importância dentro dessas escolhas, né, escolher o que realmente é importante, né, e para que esse mais importante eu possa escolher, também tem um caminho do autoconhecimento. Quando eu me conheço cada vez mais, realmente facilita que eu escolha o que é importante para mim, o que é necessário para mim. Eu falei com relação ao C e com relação ao T, eu falei também com relação aos condicionamentos,
E eu falei que as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem ainda se entender, porque elas estão condicionadas simplesmente a obter coisas e tudo isso, e às vezes sem sentido, e por isso não são também necessariamente felizes. Entendeu? Então aí, pegando isso, eu preciso também olhar, né, tirar o foco ou talvez da dor, da situação, que talvez eu não seja tão favorável também assim, eu possa olhar para um futuro mais, talvez até otimista, talvez uma criação, né, se visualizar, né, já acontecendo aquilo que você tanto quer na sua vida, se ver já no presente, vivenciando aquilo. Então, é importante que eu tenha essa visão positiva, essa visão de futuro, é importante que eu realmente saiba o que realmente é importante para mim, e esse caminho do autoconhecimento, das escolhas, da autorresponsabilidade, vão me guiando para que eu possa, de fato, encontre esse sentido de vida, essa questão dessa felicidade, mas algo particular. Né? E se posicionar aqui e agora. Quando você muda suas atitudes, as coisas vão mudar com você. Se você continua na questão da zona de conforto, se você reclama, ou se você se vitimiza, ou se você é uma pessoa sempre super protegida, e sempre naquela situação ainda de reclamação, e apenas isso, e sem fazer nada, nada vai acontecer com você. Pode ser que você saia na rua e chova em cima de você, e é só isso. Se vier uma enxurrada, vai te levar também. Porque, na verdade, nós temos realmente o livre-arbítrio. Então, nós não podemos escolher, por exemplo, se você vai ter ou não uma doença. Eu posso até trabalhar muito bem para não ter, porque se eu nado todos os dias, se eu me exercito todos os dias, se eu tenho bons hábitos alimentares, provavelmente eu até vá não ter tanto quanto outras pessoas que não estariam nessa situação. Ainda que, se eu for acometido por uma doença, ou por uma enfermidade, ou por alguma coisa muito difícil, no mínimo, eu preciso modificar a mim e sempre me transformar. Não quer dizer que você vai ficar fora de problemas, quer dizer que você vai saber lidar realmente com aqueles problemas e com o sentido que você naturalmente já tem. A vida não é fácil para ninguém, não é fácil para ninguém, mas é muito bom acreditar, mesmo que não é fácil, não de uma forma pessimista. Porque se você levanta sabendo que uma cobra pode te picar e você pode escorregar, então você já está ligado ali, ó. Já sei que não é fácil, eu vou me preparar. Então, não de uma maneira pessimista. E aí você pisa na cabeça da cobra e você fala, agora eu já consigo pisar na cabeça dessa cobra, pode vir 2 agora. Não tem problema. Podem vir quantas lives vier. Pode falar sobre o que você quiser. Porque agora eu estou mais preparado, porque eu já fiz 1, 2 e 3 vezes. Basicamente é assim. E é assim que a gente tem que encarar a nossa vida no nosso dia a dia. Então, depois de uma frase como essa, né, eu tenho a agradecer a você, André, por ter aceitado o convite, gratidão para você. As pessoas que estão assistindo, parabéns, poderiam estar em outro lugar, mas escolhendo estar aqui, aprender um pouco mais, né, buscar o sentido, né, vocês buscarem o sentido no que vocês fazem, no seu dia a dia, na família de vocês, na profissão, e que essa live seja realmente talvez um pontapé inicial para novas atitudes, nova visão e novas reflexões, e que a gente possa realmente estar levando, né, ser um influenciador positivo para as outras pessoas. Olha, então, e na minha vida, eu posso dizer, e eu posso afirmar, com muita convicção, e você sabe que eu não sou uma pessoa de mentir, porque você me conhece, que a logoterapia, para mim, e na minha vida prática, ela fez com que eu realmente conseguisse encontrar o sentido da minha própria vida e mudou muitas coisas. E se hoje eu trabalho efetivamente com a logoterapia, é porque eu acredito simplesmente nisso. E modificou em âmbito profissional, em tudo. Mas isso daí é para uma outra live, porque senão a gente vai falar demais, cara. Então, assim, vou passar a palavra para você, né, se você quiser se despedir, né, fala para as pessoas, né, das pessoas, fica à vontade, tá? Tá bom.
Um beijo para todo mundo e fiquem com Deus. E agradecer a todos, parabenizar, gratidão para todos, né? Fique com Deus, que seja uma semana abençoada. Com certeza. E quarta-feira tem circuito de filmes. O filme é A Prova de Fogo, é um filme belíssimo, né? Se você tiver a oportunidade de participar dessa live, que é aprendizado junto com a Cris Henriques, também jornalista, também é bacana. E na quinta-feira também tem live, tá? Um pouco diferente o horário, às 21 horas, na quinta-feira. Quarta-feira às 8 e na quinta às 21 horas, que também é um depoimento de uma paciente minha, que também um resultado extraordinário também. Então, fica ligado aí, agradecer, fique com Deus, até a próxima. Obrigadão, André, vocês que estão na live também. Tchau, tchau.